Bueno. Glória a Deus. Vamos orar pela Nada. Amém. Que o Senhor possa usar a boca dela para falar conosco, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua serva, Senhor, em nome de Jesus, que ela possa, Pai, ser grandemente usada pelo Senhor. Senhor, nós repreendemos agora toda a retaliação de Satanás, todo o impedimento que Satanás possa tentar contra a vida dela para trazer a palavra, Senhor, contra a vida da nossa família, contra a vida dos nossos irmãos, contra tudo aquilo que o inimigo possa tentar, o Senhor já deixou cair por terra, Senhor. Em nome de Jesus, toma a vida dela nas tuas mãos, que ela possa ser usada como um instrumento do Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, e que o Senhor venha falar através da boca dela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu sei que o nosso amado irmão já orou, mas eu quero orar mais uma vez. Amém? Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui nesta noite, Senhor, e venho te pedir ao Espírito Santo de Deus que o Senhor venha direcionar, Senhor, tudo aquilo que vai sair dos meus lábios neste momento, Pai, porque a palavra primeiramente vem para mim, Senhor, e após para os irmãos, que verdadeiramente o Senhor venha estar, Senhor, neste lugar, neste momento, nos cobrindo com teu sangue, Senhor Jesus, nos revestindo de toda a armadura celestial do Senhor, Pai. Eu quero declarar por terra todo o demônio que se levanta contra estabelecer da tua obra nas nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Quero declarar quebrado, Senhor, todo e qualquer tipo de contenda. Senhor, em nome de Jesus, toda tribulação, Pai, seja paralisada agora no poder e na autoridade que há no nome de Jesus sobre nós, sobre a vida da igreja, Senhor. Porque apesar de muitas pessoas não estarem aqui, eu creio que a sua bênção ela é estendida a todos aqueles que fazem parte da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel 6. Amém? Palavra conhecida, mas o Senhor tem me incomodado já há alguns dias. Amém? Daniel 6, a partir do versículo... Vamos ler do versículo 1. Amém? Dário achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino. E sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era o primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes contas e o rei não tivesse nenhum dano. Amém? Então Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino, porém não puderam encontrar nenhuma ocasião nem culpa, porquanto ele era fiel, e não se achou erro ou culpa nele. Então disseram estes homens: nós não encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Então os presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei e assim disseram-lhe: Rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os governadores, os príncipes, os conselheiros, os capitães reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um firme decreto, para que todo aquele que suplicar a qualquer deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina o escrito, para que não seja modificado de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Portanto, o rei Dário assinou o escrito e o decreto. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e com as suas janelas abertas em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Então, estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando, fazendo súplicas perante o seu Deus. Então, eles se aproximaram e falaram perante o rei a respeito do decreto real.
Não assinaste tu um decreto para que todo homem que venha fazer uma súplica a qualquer deus ou homem, dentro de 30 dias, exceto a ti, ó rei, venha ser lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse: o assunto é verdadeiro, de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Então eles responderam, disseram perante o rei: aquele Daniel, o qual é dos filhos dos cativos de Judá, não considera a ti, ó rei, nem o decreto que assinastes, mas faz a sua oração 3 vezes ao dia. Então o rei, quando ouviu estas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo e propôs em seu coração livrar Daniel. E ele trabalhou até o pôr do sol para livrá-lo. Amém? Então estes homens reuniram-se diante do rei e disseram: ó rei, sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas é que nenhum decreto, nenhum estatuto que o rei estabelece pode ser mudado. Então o rei ordenou que eles o trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova. E o rei selou com seu próprio sinete e o sinete dos seus senhores, para que o propósito não se modificasse concernente a Daniel. Então o rei foi para o seu palácio e passou a noite jejuando. Não foram trazidos instrumentos de música perante a ele, e apartou-se do seu sono. O rei levantou-se muito cedo pela manhã e foi apressadamente até a cova dos leões. Quando chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te da cova dos leões? Então Daniel disse ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim e também perante a ti. Ó rei, não tenho feito mal algum. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, uma história bem conhecida, mas o que queria propor aqui nessa noite, que o Senhor colocou no meu coração, é que Daniel, ele foi um homem escolhido por rei Dário, porque ele já tinha uma boa reputação naquele reinado, naquele lugar, naquela cidade, e ele era um homem de caráter íntegro, e isso despertou em Dário o desejo de até mesmo colocar ele como primeiro-ministro, né, no reino, e isso seria um dos homens mais importantes naquela época, né, logo após a sucessão do rei. Então, assim, a gente pode ver nessa história que as pessoas, elas se levantam contra as nossas vidas, né? O nome de Daniel foi mudado, mas o caráter dele não, porque ele seguia a palavra do Senhor. Lá em Deuteronômio 4:9, a palavra de Deus nos mostra que nós devemos, glória a Deus, aqui, queridos, cuidar de nós mesmos e manter a nossa alma diligentemente, para não nos esquecermos das coisas que os nossos olhos viram e para que não venhamos afastar o nosso coração do Senhor, né? Então, Daniel, mesmo passando por todas as coisas que ele passou, nas revelações, ganhando destaque dentro do reino, né? Como até a irmã mencionou aqui na abertura do culto, ele não ensoberbeceu o seu coração, ele foi um homem que manteve o caráter dele reto diante do Senhor. E quando a gente mantém o nosso caráter reto diante do Senhor, o Senhor nos vê, queridos, o Senhor nos enxerga. E isso deixa o inimigo furioso, né? Infelizmente, quando nós andamos retamente, quando nós temos uma postura correta, não diante dos homens apenas, mas diante do Senhor, isso incomoda o inferno, isso gera uma inveja, isso gera um levante, mas para todas as coisas debaixo do céu há um propósito, assim como havia na vida de Daniel, né? E apesar de o nome de Daniel ter mudado, o caráter dele não mudou, ele continuou orando, jejuando, adorando ao nosso Deus, o temor que ele tinha pelo Senhor era o mesmo, ele era um homem justo, né? Ele mantinha os seus princípios e fidelidade a Deus. Então, isso não impediu
de passar na prova. Amém? Porque não é porque a gente está totalmente reto diante do Senhor que nós não vamos passar pela prova, não vamos passar pela privação. O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tivéssemos o bom ânimo porque Ele venceu e nós também venceríamos, né? Amém? Então, assim, queridos, deixa eu continuar aqui no foco. Como o rei, ele não podia voltar atrás da palavra dele, porque a palavra dele era extremamente importante, né, segundo a lei dos Medos e do Persas, a gente vê que ele ficou consternado, ele ficou entristecido de ter que submeter Daniel a essa situação. Mas o que fizeram de maldade com Daniel foi uma coisa tão bem amarrada, tão bem arranjada, que não foi possível o rei voltar atrás da palavra dele e impedir que Daniel fosse lançado na cova. Mas havia um propósito do Senhor em tudo isso. Mostrar mais uma vez a grandeza do poder do Senhor. Mostrar mais uma vez a magnitude que o Senhor tem sobre todos os outros deuses, né? Porque o nosso Deus, ele é soberano, ele é tremendo, ele faz o que ninguém faz. Ele é aquele que ouve a nossa oração da madrugada e faz cumprir durante o dia. Ele é aquele que, quando a gente está na situação difícil, ele nos segura pelas mãos e nos leva no caminho, nos direcionando. Amém? E aí eu pergunto para você e para mim essa noite, né? Daniel se abalou diante do decreto? Não. Ele se manteve firme, se manteve convicto e fiel ao Senhor, aos propósitos de Deus sobre a vida dele. Ele questionou a Deus? Não está registrado aqui. Ele murmurou? Não está registrado aqui. Então eu creio que não houve isso. Ele foi e ele simplesmente cumpriu com aquilo que Deus tinha de propósito para a vida dele. Então eu quero perguntar para você e para mim nessa noite: qual é o decreto que a gente está deixando abalar as nossas vidas? Qual é o decreto que estão dizendo lá no teu trabalho que está abalando a sua fé? Qual é o decreto dentro da sua casa, dentro da sua família, que está abalando a sua fé? Qual é a enfermidade que está abalando a sua fé? Qual é a situação da sua vida que eu não sei, mas o Senhor que te conhece no teu íntimo sabe, está deixando abalar a nossa fé diante do nosso Deus, querido. Nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso favor, e ele não deixou Daniel perecer na cova dos leões. Sabe, isso é muito tremendo. A gente sabe que Dário não foi um homem que serviu ao Senhor, mas ele era um cara ímpio que cria em Deus. E ele declarou e determinou que Deus ia livrar Daniel da cova dos leões. Queridos, muitas vezes isso aqui serve para nós cristãos, porque às vezes a gente está com a nossa fé tão abalada que Deus usa o ímpio para falar com a gente. Deus usa o ímpio para abençoar a gente, porque a gente está tão sem força, tão cansado, tão desanimado, e Deus permite que uma pessoa que não serve a Ele venha e nos fortaleça através de uma palavra, através de um incentivo, de uma motivação que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Amém? Então que eu e você nessa noite, nós venhamos ter a fé de Daniel sobre nós. Porque em Salmos 34:19, a palavra do Senhor diz que Ele dá ordem aos anjos dele para nos guardar em todo o tempo. Amém? E em Salmos 91:10 também, a palavra do Senhor diz que Ele dá ordem aos anjos dele para nos guardarem. E em Hebreus 1:14, vamos ler aqui juntos, em nome de Jesus, queridos, rapidamente. Que o pastor Diba falou que uns 20 minutos, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Em Hebreus 1:14, ó, glória a Deus. Deixa eu ver se eu não me perdi aqui, amados. Perdão, Atos 5:29. Hebreus 1:14 é depois. Atos, perdão. São muitas anotações, amados. 5:29, perdão. 5:29. Aqui diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Porque eu quero chegar aqui, queridos.
Daniel, ele foi rebelde porque ele não cumpriu o decreto do rei? Não. Ele não se rebelou e Dário sabia disso. Ele foi um homem que ele era temente a Deus, ele estava cumprindo a vontade do Senhor. Então, mesmo diante de todas as circunstâncias e situações, ele não titubeou, ele não balançou, ele foi firme. Eu vou servir a Deus, eu vou servir ao Senhor. Amém? Então, que nós venhamos guardar essa palavra do Senhor nas nossas vidas, venhamos crer que Deus está no controle de todas as situações, todas as circunstâncias. Não deixe nada abalar a sua fé, porque Deus está contigo. E o Senhor é aquele que envia os seus espíritos ministradores para servir nós, que seremos herdeiros da salvação. Que se você está perdido, se você está achando que o Senhor não está contigo, faça como Daniel, façamos como Daniel. Vamos para o nosso quarto, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, porque é Ele que pode mudar, é Ele quem pode livrar, é Ele quem pode salvar e curar as nossas vidas. Amém? Daniel não teve medo, porque nele não havia culpa. Eu acho que é um dos poucos homens de Deus que a gente não vê ele falando que teve medo, ele falando que murmurou, a gente não vê nesse livro de Daniel nada que vem contra a índole de Daniel, nada que vem contra o caráter de Daniel. Ele não pecou contra o Senhor. Ele era um homem reto, queridos. Ele poderia ter questionado a Deus: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho que ir para a cova dos leões? E ele não temeu. Ele se manteve firme. Ele se manteve fiel ao Deus Todo-Poderoso. E que eu e você venhamos nessa noite nos manter assim, firmes e fortes, confiantes em que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Essa é a palavra, queridos. Bem breve, bem resumido. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Que você e eu possamos nos colocar de pé. Amém? Posso orar, Gibão? Pode orar? Pode? Amém. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite eu quero te agradecer por esta oportunidade, Senhor, de falar um pouquinho da tua palavra, Pai. Um pouquinho do teu propósito, do teu querer para as nossas vidas. Senhor, nós vemos neste livro de Daniel, Pai, que nele não se achou culpa, nele não havia, Senhor, nada de errado, Pai, mas ainda assim, Senhor, o inimigo se levantou, os homens maus e corruptos, Pai, quiseram acabar com a vida dele, Senhor, porque nele havia algo diferente, Pai. Daniel era um homem que chamou a atenção, Senhor, dos reis, através do teu Santo Espírito, Pai, que se manifestava na vida dele, Senhor, fazendo ele resplandecer a luz e o brilho do Senhor sobre aquele lugar, Pai, fazendo a diferença, Senhor, através da vida dele, Senhor. Por isso, Deus, que o Senhor venha nos tomar nessa noite e fazer com que a tua glória resplandeça através de nós, se manifeste sobre as nossas vidas, Senhor, e que nós venhamos ter uma fé inabalável como a de Daniel, Senhor. Venhamos ter um comprometimento não com homens, Pai, não confiando em carros, em cavalos ou cavaleiros, mas permanecendo no centro da tua vontade e do teu querer, Senhor. Porque, Pai querido, quantas indagações, quantas questões temos dentro dos nossos corações, quantos porquês, Senhor, e nós vemos que Daniel em nenhum momento questionou, Senhor, ele simplesmente foi, porque ele sabia, ele cria no Deus que ele servia, e assim será sobre as nossas vidas, Senhor, porque eu creio que o Senhor é o Deus que nos livrará em todas as covas dos leões, o Senhor é o Deus que nos livrará de todas as fornalhas, o Senhor é o Deus que nos livrará de todas as tempestades, Pai, porque, Senhor, a única palavra que pode e vai permanecer sobre nós, nossa família, nossa casa, nossas vidas, é a palavra do Senhor. E a última palavra, Pai, é a palavra que vem de Ti. Não aceitamos nada além, nem menos, nem mais. Aceitamos somente a Tua palavra sendo manifestada sobre as nossas vidas através do sangue de Jesus, Senhor. Por isso, Pai, nessa noite, toma os nossos corações, toma a entrada e a saída dos nossos corações, guarda as nossas vidas, Pai, guarda as nossas famílias, Senhor, que nós venhamos ter o entendimento, Pai,
Pai, do que é ter retidão diante de Ti, do que é, Senhor, servir ao Senhor aonde quer que nós formos, Pai, do que é, Senhor, fazer a diferença. Haverão os levantes? Haverão, mas o Senhor estará conosco. Haverá as línguas que se levantam para falar de nós? Haverá, mas não importa, porque o Senhor estará conosco. Haverá lutas, haverá provas, haverá privações, mas o Senhor estará conosco, porque a Tua palavra, Pai, nos garante que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, porque nós tememos, Senhor, arranca de nós nessa noite, Pai, todo temor que não é do Senhor, todo medo, Pai amado, lança fora, Senhor, porque o único que nós queremos temer é o Senhor, Pai. Queremos dizer nessa noite, para todos os nossos problemas, situações e circunstâncias, o tamanho do Deus que nós servimos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por este momento, pelo privilégio de estar aqui nesta noite. Senhor, porque sabemos, Pai, que isso aqui poderia estar cheio de pessoas, mas não está, porque aqui estão aqueles que são os verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade, e que vieram aqui nessa noite em busca de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz e aprender mais de Ti, Senhor. E, Pai querido, é isso que é válido, Senhor, é nós estarmos com os nossos corações voltados para o Senhor. Pai, nos ensina dia após dia a termos uma vida reta e que Te agrada, Senhor, em tudo quanto fizermos, Pai, porque sabemos, Senhor, e temos certeza que nós vamos estar naquele grande dia, junto com o Senhor, Pai, na Nova Jerusalém. Em nome de Jesus eu Te agradeço por esta oportunidade, e em nome de Jesus, Senhor, eu Te louvo, porque o Senhor é bom, o Seu amor é maravilhoso e dura para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Então, queridas, Amém. olha, é bom, né? A gente obedecer, como o Daniel fez. Amém. Estava lá, levanta o rosto. Amém. Você tem que falar assim. Deus está dando uma unção para você. Glória a Deus. Para você olhar as pessoas de frente, os Amém. olhos abertos. Amém, Gilda. E Deus está me lembrando de duas passagens. Duas que eu falei essa semana. A primeira, quando o Senhor ele chegou para Elias e falou: vai lá, unja Jeú, vai acabar para ser rei. Depois você pega, vai lá na casa do Eliseu, unja ele como profeta. Aleluia, Deus. E depois você vai lá na casa com Azael, o rei do Assírio, para ele acabar com os israelitas. Então, o que Elias fez? O que ele fez? Obedeceu. Amém, Deus. E o que Eliseu fez? Obedeceu. E Davi? Quando o pai dele chegou para ele: pega umas passas, um bolo de figo e vai lá no fronte, lá e leva para os seus irmãos. Ele obedeceu. O que ele fez? Obedeceu. Isso é propósito de Deus. Amém. Então, o mínimo que Deus pede a nós é que sejamos obedientes. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Então, você não vai fazer força, você só vai obedecer. Obedecer. Amém. E o tamanho disso, o tamanho dessa obediência, a gente não tem dimensão para mensurar. É verdade. Nem eu, nem você, mas Deus. Aleluia. Então, você não tem noção da ordem que Ele vai te colocar. À medida que você obedece. Se você não obedece, Ele não te coloca em lugar nenhum. Agora, se você obedece, meu Deus, maravilha. Amém. Amém? Você vai em paz, o Senhor te acompanha domingo. Em nome de Jesus. Nós teremos culto e eu gostaria de saber de quem é esse celular aqui. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe.